Então, eu sou o professor Rodolfo e essa é a nossa aula zero de desenho técnico. Então, seria a nossa primeira aula, porém eu comecei o curso, né, com outra aula, né, e resolvi voltar um pouquinho aqui para a gente falar desses conceitos mais básicos, né, de desenho geométrico. Tudo bem? Então, ó, nessa parte nós vamos conhecer mais, principalmente sobre a nomenclatura que a gente vai estar utilizando, né, em todo o curso, né, e sobre as formas geométricas de modo geral. Beleza? Então, se alguém tem alguma dúvida nessa parte, o que nós vamos estudar hoje? Elementos geométricos fundamentais, né, ponto, reta, plano, reta e plano, polígonos. Então, vamos estudar também triângulos, quadriláteros, sólidos geométricos, tudo bem? Os prismas, pirâmides. Vamos estudar circunferência, tangentes e concordâncias. Então, se você tem dúvidas nesses assuntos, né, paralelismo, perpendicularismo, nós vamos tratar também sobre isso aqui nesta aula. Vamos lá. Galera, para iniciar essa aula de hoje, vamos falar sobre as proposições geométricas, né? Então, a geometria é o ramo da matemática que se propõe a estudar figuras existentes na natureza através das propriedades de seus elementos. Beleza? Então, as figuras estudadas na geometria são, de um modo geral, né, a associação de uma ou mais formas específicas, formas estas denominadas formas geométricas. Forma e dimensão são conceitos que podem ser compreendidos melhor quando se fazem analogias a coisas conhecidas. Então, vamos fazer algumas analogias aqui para a gente entender essa questão de forma e dimensão. Então, ó, vamos dizer que essa Kombi é uma Kombi, ela tem um formato de caixa de sapato, né? Isso é muito comum que se diga, né? A Kombi tem um formato de caixa de sapato. Quando a gente diz isso, a gente na verdade está querendo dizer que a Kombi tem um formato de prisma retangular, beleza? Então, a geometria, o desenho geométrico, né, trata das formas de uma maneira mais formal, né? E a gente conhece essas formas através de outros nomes, né, mas que se referem de fato a essas formas geométricas, né, que dão formato às coisas da natureza. Nós vamos estudar basicamente três elementos geométricos fundamentais, que são ponto, linha e plano. O ponto não tem nenhuma dimensão, né, e tem algumas representações que a gente vai ver já já. A linha tem apenas uma dimensão e pode ser considerada uma sucessão de pontos, né? E a gente pode dizer que se três ou mais pontos forem colineares, eles pertencem a uma mesma reta. Como assim? Se eu tenho esse ponto aqui, isso aí na verdade o ponto seria cheiozinho, tá? Mas eu não consigo fazer isso aqui no computador. Esse ponto, isso está mais para uma circunferência, né? Mas digamos que seja um ponto. Se a gente tem esses três pontos, eles nunca vão formar uma reta, porque eles não são colineares, tá? Veja, eu não consigo aqui juntar esses três pontos para formar uma reta, eu consigo juntar dois. Beleza? Para que três pontos sejam colineares, eles têm que estar na mesma reta. Então, ó, esse pontinho aqui de baixo, ele sim, digamos que isso seja um ponto, tá? Ele sim está numa mesma reta que passa pelos outros dois pontos. Então, esses aí são colineares. Beleza? Já o plano tem duas dimensões e pode ser determinado por três ou mais pontos não colineares, né? Porque três pontos colineares, eles determinam uma reta, mas não determinam um plano. Mas se eles forem não colineares, como aqueles primeiros que eu coloquei lá, ó, esse, esse e esse, eles determinam um plano aqui, beleza? Que é o plano da tela nesse caso. Então, se você tem três pontos no espaço, né, que não são colineares, eles estão determinando ali um plano qualquer, beleza? Bom, duas ou mais retas são ditas coplanares quando pertencem ao mesmo plano, né? Então a gente consegue, se duas retas pertencem ao mesmo plano, elas são coplanares, como por exemplo, duas retas sobre, se você coloca dois lápis sobre o tampo de uma mesa, né, aqueles dois lápis ali são coplanares, porque eles pertencem ao mesmo plano, né, o plano da mesa. Beleza? Então aí ó, estão algumas representações de ponto, que eu não consigo fazer aqui no computador. Vou até tentar aqui de outra forma, não consigo, gera um problema aqui, tá? Mas a gente tem essas três formas de representação, beleza? Então, o pontinho, né, mais cheio mesmo, tem essa cruzinha aqui, né, e esse xizinho. Tudo isso aí representa os pontos e nos programas, no software CAD, né, normalmente a gente tem essas opções e até mais.
Já a reta, né, é representada, sim, vale salientar, o ponto é representado por uma letra maiúscula, né? Pode ser um P, pode ser outra letra, tá? Mas uma letra maiúscula. E a reta, ela já é representada por uma letra minúscula. Então, ela é uma sucessão de pontos, como a gente vinha comentando. Então, quanto mais próximos esses pontos estão, eles terminam não tendo nenhum espaço entre si e formam essa reta aí, ó. Beleza? Que a gente está vendo. Né? Então, ela é representada por uma letra minúscula. E o plano é um objeto geométrico infinito com duas dimensões, né? É uma superfície. Ele é representado por uma letra grega. Então, nesse caso, né, esse plano está sendo representado pela letra π. Mas você pode ter outras, né? Sigma, gama, mi, tá bom? Alfa. Então é isso. São formas, né, de representar, né, esses elementos geométricos básicos, né, fundamentais. A gente representa dessa maneira, tá? Letra maiúscula, minúscula, grega. Bom, dentro dos elementos geométricos fundamentais, a gente pode ter uma subdivisão, ó. E é muito comum que a gente utilize isso. As semirretas, por exemplo, ó, tomando um ponto qualquer de uma reta, dividimos a reta em duas partes, chamadas semirretas. A semirreta sempre tem um ponto de origem, mas não tem fim. Uma reta qualquer não tem ponto de origem nem ponto de fim, ela seria uma reta infinita, tá? Mas uma semirreta ela tem um ponto de origem, mas um ponto de origem aqui, mas não tem fim, né? Ela segue aí para o infinito. Já um segmento de reta, aí é outra história. A gente tomando dois pontos distintos sobre uma reta, obtemos um pedaço limitado de reta. Aí esse pedaço de reta limitado por dois pontos chamamos segmento de reta, que é o caso aqui do segmento CD, ó, que a gente representa dessa maneira. Quando você vê aqui, por exemplo, um A, B, com essa reta em cima, isso é a representação de um segmento de reta. Beleza? Elementos geométricos fundamentais ainda, a gente tem também o sólido, né, que eu esqueci de falar. O sólido é uma região do espaço delimitada por planos ou superfícies. Tem volume, ou seja, tem três dimensões. A gente consegue calcular volume quando a gente tem um sólido. Tudo bem? Então, os programas de CAD, né, quando a gente vai fazer os desenhos em três dimensões, a gente vai desenhar sólidos. Tudo bem? Nesse caso aqui, ó, a gente vai estudar, mas na verdade a gente já estudou, né, que isso aqui é uma perspectiva, beleza? Isso seria uma perspectiva cavaleira, né, inclusive. Mas a representação é em três dimensões desse sólido, esse prisma retangular. Classificação da reta e plano no espaço. Muito importante para quem tem dúvida, beleza? Nunca mais esqueçam disso, isso é um problema, muita gente cresce, fica mais velho e não sabe disso. Horizontal são as retas, né, os planos que, por exemplo, no nosso cotidiano, o chão seria um plano horizontal. Né? Uma reta na horizontal seria, por exemplo, as linhas, né, do rejunto. Que mais? As paredes seriam planos verticais, tudo bem? Então, toda linha lá na parede seria uma reta na vertical. Então, do jeito que está representado aqui na sua tela. Então, não esqueça disso, né? Horizontal seria deitado, digamos assim, né? E vertical, né, seria em pé. Beleza? E inclinada é quando você tem uma angulação ou com o plano vertical ou com o plano horizontal. Certo? Então, ó, isso é muito importante, é uma nomenclatura muito comum, né? A maioria de vocês já vai saber, mas está aí definido. Também muitos de vocês já sabem, mas é importante porque muitos não sabem. E isso aqui a gente tem que entender. Classificação da reta e plano quanto à posição relativa. Observem aqui esses planos paralelos, né? O plano alfa e o plano beta. Eles são paralelos. Isso significa dizer que qualquer elemento deles vai ter a mesma distância, né, elementos, né, consecutivos, né, de um plano e de outro, vai ter a mesma distância entre si. Esses planos nunca se tocam, por mais que eles se estendam, né, no espaço, por mais que eles sejam infinitos. Planos paralelos, retas paralelas, nunca se tocam. Beleza? Já as retas perpendiculares, os planos perpendiculares são aqueles que fazem um ângulo de 90 graus entre eles. Beleza? Então, ó, nesse caso, você tem justamente isso. O plano alfa corta o plano beta,
né, fazendo uma angulação de 90 graus, né, 90 graus, aquela quina, desde que a gente representa esse ângulo de 90 graus, né, um ângulo reto, que a gente chama. Ângulo de 90 graus é um ângulo, 90 graus aqui, muito difícil desenhar aqui, é um ângulo reto, beleza? Então, esse ângulozinho aí, né, é um ângulo que traz o perpendicularismo. E a gente tem os planos e retas oblíquas, né? Aí seria o caso, né, de planos em que você tem uma angulação entre eles. Então agora aqui, ó, entre o ângulo alfa e beta, existe um ângulo, né, relativo aí entre eles em uma determinada direção. Legal? Então vamos lá, mais definições. Segmentos congruentes são segmentos que possuem a mesma medida. Então, o segmento de reta, aqui nesse caso, ó, o segmento de reta AB, segmento de reta AB, é congruente com o segmento de reta CD. Beleza? Eles possuem a mesma medida, a mesma dimensão. Segmentos consecutivos são segmentos dispostos em sequência, onde a extremidade do primeiro é o início do segmento seguinte. Então aqui, ó, extremidade do primeiro é o início do segmento de reta seguinte. Extremidade do que? Parará, parará. Beleza? Segmentos adjacentes são segmentos colineares e consecutivos. Então, olha aqui, nesse exemplo, né? O segmento de reta AB, ele não é congruente com o segmento de reta BC, mas ele é um segmento de reta, né, adjacente, né, ao segmento de reta AB. Beleza? Da mesma forma CD com BC e com AB e por aí vai. Bom, né, só para que a gente verifique a nomenclatura aí disso que a gente acabou de estudar. Nomenclatura de segmento de reta, já acabamos de ver. Nomenclatura de planos e retas perpendiculares, olha aí. A gente não tinha visto ainda, seria essa nomenclaturazinha, um T invertido. Nomenclatura para retas paralelas, planos paralelos, para retas e planos coincidentes, congruentes, oblíquos, quadrangulares, em ângulo, para representar um ângulo, né, na verdade, circular, nomenclatura de reta, retangular, semicircular, a gente ainda vai falar sobre isso, triângulo e 90 graus. Polígonos. É uma figura geométrica plana construída por linhas consecutivas, que a gente já viu, né, formando uma poligonal fechada. Beleza? Então você tem vários segmentos de retas aí consecutivos que vão e não adjacentes, né? Se eles forem adjacentes, você vai formar uma outra reta, mas não forma um polígono. Então eles são consecutivos, né? Inclusive tem um ângulo entre eles. E aí eles vão formar, né? Independente de quantas retas forem, quantas linhas forem, eles vão formar uma poligonal fechada. Existem os polígonos regulares, né, onde todos os lados e ângulos são iguais, como é o caso aqui, né, desse hexágono, tá bom? Então, todos esses segmentos de reta AB, BC, CD, DE, EF são iguais, beleza? E os ângulos entre eles, né, os ângulos internos aqui, ó, entre o segmento, por exemplo, AB e BC, né, você tem um ângulozinho ali, né, que é igual ao ângulo que BC faz com CD. Bom, e a gente tem os polígonos irregulares, né? Os lados e ângulos são desiguais, beleza? Que é esse caso aqui. Então, galera, ainda falando sobre polígonos, em função do número de lados, a gente também pode classificá-los. Se eles têm 3 lados, são triláteros ou triângulos, né? Como são mais conhecidos. 4 lados, quadriláteros ou quadrados. 5 lados, pentágonos. 6 lados, hexágonos e por aí vai. Dei uma lida aí nessa lista para vocês entenderem melhor. Uma observação: para aqueles que não estão presentes na lista, a designação é dada da seguinte forma: se o polígono tem 13 lados e não está nessa lista, ele é um polígono de 13 lados. Essa é a designação, tudo bem? Então, se ele tem 17 lados, não está nessa lista, então ele é um polígono de 17 lados, ok? Então, vamos lá. Bom, em relação ao perímetro de um polígono, ele é a soma dos comprimentos de seus lados, né, de seus segmentos de retas consecutivos. Aí você calcula qual é o perímetro, né, desse polígono. Em relação a um polígono muito conhecido de 3 lados, os triângulos, né, nós temos aí algumas classificações.
A soma dos, e antes dessas classificações, a gente tem algumas observações muito importantes, né? Isso para geometria, isso para vocês na matemática, nos cálculos aí da vida, vocês vão usar isso direto, né? Então, ó, olha aqui. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, que isso esteja na sua cabeça. Um triângulo tem 6 medidas, 3 ângulos internos e 3 lados. Então, 6 medidas. Um triângulo é completamente definido se 3 dos seus 6 elementos são conhecidos. Então, ó, se você tem, por exemplo, 2 ângulos em um lado do triângulo, você consegue determinar, né, quais são os outros 3 elementos daquele triângulo através de equações matemáticas diversas que se tem aí, né? Lei dos sênios, lei dos cossenos, beleza? Portanto, caso você saiba as medidas de 3 dos seus 6 elementos, é isso que eu acabei de falar, tá? Você consegue encontrar com equações matemáticas os outros. Em relação à classificação, certo? Em relação à dimensão de seus lados, eles podem ser equiláteros, se os seus lados são iguais, como é o caso desse triângulo aqui, com lados de 4 unidades. Eles podem ser isósceles, tá? Se dois de seus lados são iguais e a base é diferente. E eles podem ser triângulos escalenos se todos os seus lados forem diferentes. Agora falando sobre quadriláteros, né? Polígonos com 4 lados. A soma dos ângulos internos de todo quadrilátero é igual a 360 graus. Muito importante também a gente saber. Então, por exemplo, um quadrado, né, que é um polígono de 4 lados com todos os seus lados iguais, tem os ângulos de 90 graus em cada ângulozinho dele é de 90 graus. Somando todos, vai dar os 360. São 4 ângulos, né? Todo quadrilátero tem apenas 2 diagonais, né? Então, aqui nesse caso, né, AC... Ah, Maria, isso aqui ficou muito troncho. Então, ó, AC e BD. 2 segmentos de retas aí, beleza? Todo quadrilátero tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. 4 lados ou 4 arestas. Então, por exemplo, aqui AB, né? Um lado ou uma aresta. CB, outro lado ou outra aresta. CD e DA. Beleza? São 4 lados, 4 arestas. 4 vértices. Vérticezinho aqui em A, vértice em B, vértice em C, vértice em D. E 4 ângulos, né? Então, os ângulos internos aqui, que somados devem dar obrigatoriamente 360 graus. Quanto à forma geométrica, os quadriláteros são classificados em paralelogramos, são polígonos formados com lados opostos paralelos. Então, os conjuntos, né, os pares de lados aí dos polígonos quadriláteros serão paralelos. Então, no quadrado, você tem aqui, no caso, esse lado paralelo a esse, né, e esse lado paralelo a esse. No paralelogramo, ou no losango, né? No losango, você tem esse lado aqui paralelo a esse, né? E você tem esse lado paralelo a esse. Beleza? É isso, galera. Ainda eles podem ser trapézios, né? São os quadriláteros onde apenas as bases são paralelas. Então você tem 2 lados paralelos e os outros 2 são aleatórios, tá? Não tem uma classificação para eles. Então, ó, vou pegar aqui esse trapézio aqui de baixo, a basezinha aqui é paralela com esse lado aqui de cima, com essa outra basezinha de cima, né? Já os 2 outros lados, ou arestas, não são paralelas nem perpendiculares com ninguém, beleza? São aleatórias. A gente tem os trapezoides, são quadriláteros irregulares que não possuem os lados paralelos. Todos os ângulos internos são diferentes. Então você não tem nenhum lado paralelo com nenhum outro, né? Nenhum lado perpendicular com nenhum outro, e os ângulos internos são diferentes. Vamos falar agora sobre circunferência. Circunferência é uma linha curva, plana, fechada e que tem todos os pontos que a constituem equidistantes de um ponto interior chamado centro. Beleza? Circunferência é a linha que contorna o círculo.
Então a gente vai ver daqui a pouco que é círculo, mas basicamente, né? Circunferência seria um bambolê, né? E um círculo seria um disco de vinil. Beleza? Basicamente isso. O compasso é o instrumento usado para traçar a circunferência, né? Então vocês conhecem, eu não coloquei uma imagem aqui do compasso, mas acredito que vocês conhecem. Pesquisem no Google, caso não conheçam, tá? Compasso. O compasso aberto é igual ao raio da circunferência. Então, quando você vai traçar uma circunferência com o compasso, né, a abertura que você deixou entre as perninhas dele, aquela medida, né, entre os dois pontos das extremidades do compasso, vai ser justamente o raio da circunferência. E uma circunferência tem infinitos raios e diâmetros. Beleza? Por que tem infinitos raios e diâmetros? Aqui, para exemplificar, vamos lá. OC aqui é o raio dessa circunferência, tá? Mas ela pode estar aqui em qualquer lugar, né? Saindo do centro da circunferência até a sua periferia, até tocar lá na circunferência. Qualquer reta que sai do centro até tocar na circunferência é um raio. Então são infinitos raios aí que se tem, certo? E diâmetros também, né? O diâmetro, no caso, vai ser aquela reta, aquele segmento de reta que corta o centro da circunferência e toca a circunferência em dois pontos. Então, ó, por exemplo, toquei aqui a circunferência, passei pelo centro e toquei a circunferência do outro lado. Aqui a gente tem um diâmetro, beleza? Esse é o diâmetro. É duas vezes o raio. Então, o diâmetro, que é representado dessa forma várias vezes, é igual a duas vezes o raio da circunferência. Alguns elementos importantes da circunferência são, né, o raio, que a gente já viu, né, OC aqui está representando o raio, o diâmetro, né, que a gente desenhou no slide anterior. A secante, por exemplo, é esse segmento de reta aqui que corta a circunferência em dois pontos, mas não passa pelo centro, beleza? A tangente é esse segmento de reta, tá? Ou essa reta que toca a circunferência em apenas um ponto, beleza? O arco é um pedaço qualquer da circunferência. A corda é um segmento de reta, né, que tem suas extremidades em dois pontos da circunferência. A flecha, né, é um segmento de reta que liga o meio de um arco a o meio de uma corda, tá bem? Então é isso, esses são os principais elementos de uma circunferência. Já em relação ao círculo, ó, o círculo, conforme a gente falou, né, a circunferência seria o bambolê e o círculo disco de vinil. Mas aquela área interna, né, do bambolê, né, formaria a área da circunferência, né? Então, o círculo é a área da circunferência, ou a porção limitada pela circunferência. Então, aquela porção, a pizza, né, a borda ali seria a circunferência e a parte da pizza ali que a gente mais gosta, né, normalmente vai ser o círculo. Legal? Semicírculo é a área compreendida entre o diâmetro e o arco de uma circunferência. Então, ó, olha aqui, a gente tem o diâmetro, né? Passa pelo centro, segmento de reta que passa pelo centro da circunferência, né? O centro vai estar aqui, né? E toca dois pontos da circunferência e a porção de área acima do diâmetro, ou abaixo, né? Vai ser um semicírculo, né? E aqui a gente tem o círculo inteiro do outro lado. Beleza? Então aqui, ó, semicírculo, né, em que a gente calcula a área todinha. Beleza? Lembram aí como calcular ligeirinho aqui, né? Só para colocar, né? A circunferência a gente calcula, né? Por 2 vezes π vezes o raio, tá? Da circunferência vezes o raio da circunferência. E a área aqui, né? O círculo, a área do círculo a gente calcula por π vezes o raio do círculo ao quadrado, né? Que muita gente se enrola nessa pequena transformação. Se o diâmetro, né, é o raio sobre 2, então π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4 é igual, né, a π vezes r ao quadrado.
Então, πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4. Beleza? E a circunferência 2πr ou, né, que também você pode colocar π vezes o diâmetro. Legal? Então, só relembrando aí. Sólidos geométricos. Os sólidos geométricos têm 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Agora estamos falando de sólido. Até o momento estávamos falando de polígonos. Agora estamos falando de sólidos geométricos. 3 dimensões. Ou seja, eles têm volume. Né? Basta vocês multiplicarem as 3 dimensões, né, do sólido geométrico, vocês vão encontrar o seu volume. Né? Alguns deles não é bem assim. Embora existam infinitos sólidos geométricos, apenas alguns que apresentam determinadas propriedades são estudados pela geometria. Os prismas, cubos, pirâmides. Então, prismas e cubos são dessa maneira que eu falei, para encontrar o volume. Né? Multiplica-se as 3 dimensões deles. Mas pirâmide, cilindro, cone, esfera já é de outra forma. Então, o que é um prisma? Prisma é um sólido geométrico limitado por polígonos. Tá? Então, retângulos, quadrados. Você pode imaginá-lo como uma pilha de polígonos iguais, muito próximos uns dos outros. Beleza? Então, com a distância aí desprezível, você termina formando um sólido, juntando vários polígonos. Bom, a gente também tem, né, algumas propriedades interessantes. Então, os sólidos também têm vértices, que a gente já viu, tem arestas, tem faces agora, né? E tem sua base, beleza? Note que a base desse prisma, sim, vamos lá. Ainda em relação aos prismas, né, de acordo com a base, né, ele vai receber um determinado nome. Então, se a base dele é um retângulo, ele recebe o nome de prisma retangular. Dependendo do polígono que forma a sua base, o prisma recebe uma denominação específica. Então, ó, se ele tem como base um triângulo, ele é chamado de prisma triangular. Né? Então, ó, prisma triangular, por exemplo, e prisma retangular ou quadrangular. E nesse caso eu não estou conseguindo enxergar se é um quadrado ou se é um retângulo, né? Mas parece um quadrado mesmo. Um prisma quadrangular. Em relação às pirâmides, o nome da pirâmide depende do polígono que forma a sua base. Na figura ao lado temos uma pirâmide quadrangular, essa figurinha aqui. Né? Temos uma pirâmide quadrangular. A gente tem as faces, né, que são triângulos, só que a base é um quadrado. Né? Temos as arestas, o vértice principal, né, e temos 4 vértices embaixo. Né, totalizando ali 5 vértices. Tudo bem? Mas a gente tem também pirâmides triangulares, quadrangulares, pentagonais, hexagonais e heptagonais. Já os sólidos de revolução, né, eles são formados pela rotação das figuras planas em torno de um eixo. Então, eu vejo o cilindro aqui, ele é formado pela rotação, né, de que a figura geradora dele vai ser um quadrado ou um quadrado ou um retângulo e rotacionando em torno desse eixo aqui, ó, você forma o cilindro, beleza? Bom, aí se você rotaciona em torno de um eixo, um triângulo aqui, né, e esse triângulo for um triângulo reto, você vai formar um, um cone, certo? Onde é uma superfície cônica, onde a base é um círculo, beleza? Já se você utiliza um semicírculo, né, e rotaciona ele em torno de um eixo, né, você forma uma esfera, beleza? Então é isso, galera. Esses são sólidos de revolução. Conceito de tangência é a linha que tem apenas um ponto de contato com a circunferência, sendo a distância deste ponto ao centro igual ao raio. Certo? Isso é importante, a gente utiliza bastante esse conceito de tangência, né? Utilizamos lá nos triângulos, né? A tangente de um ângulo é igual, né, ao cateto oposto sobre cateto adjacente, né? A gente tem essas coisas, mas a tangente aqui nesse caso, né, é aquela linha, aquela reta, né, que toca numa circunferência em apenas um ponto. Então, qualquer linha que toque na circunferência em apenas um ponto é uma linha tangente àquela circunferência. Ó. Essa linha que eu acabei de desenhar é tangente à circunferência.
essa linha que eu acabei de desenhar, né, não parece tocar só em um ponto, tá mais para uma secante isso aí. Né, tá parecendo tocar em 2 pontos, mas a intenção foi fazer um aqui, tocar só em um ponto. Vou desenhar de novo. Tá, é difícil desenhar. Okay. Bom, mas acredito que deu para entender, né? Quando toca só em um ponto é tangente. E aí você tem um ponto de tangência aqui, né? Que é aquele ponto em que se toca, né? Em que a linha toca na circunferência. Galera, para finalizar a aula de hoje, vamos falar sobre concordâncias. Ó. Concordar dois segmentos ou dois arcos significa uni-los de tal maneira que se possa passar de um para o outro sem uma brusca mudança de direção, ou seja, sem angulações, certo? Ou seja, satisfazendo a propriedade de tangência. Você não tem, em determinadas regiões aqui, né, nesse ponto aqui, por exemplo, um ângulo entre os dois segmentos que vem ali dos arcos. Tudo bem? Então ali você consegue inclusive passar uma reta que é tangente às duas circunferências que se ligaram. Olha aqui. Então, ó, essa reta que eu tracei ela é tangente às duas circunferências ali, os dois arcos que se ligaram ali em concordância. Então aqui a gente tem somente arcos em concordância. Eu vou tentar desenhar um que não estaria em concordância. Isso aí primeiro não parece nenhum arco, né? Mas então, ó, nesse caso aí não há concordância. Olha como é que está esse ponto, né? A gente vê claramente que não houve uma passagem, né, de um arco para o outro de maneira suave. Ali existe um ângulo. Dá para ver aqui que se a gente continuasse reto aqui e aqui, a gente teria um ângulo entre essas duas retas. Beleza? Então, galera, é isso. Essa aula foi uma aula bem básica, para que vocês fiquem mais atentos à questão da nomenclatura e relembrem mesmo, né, algumas coisas que ficaram. Tudo bem? Qualquer dúvida, podem entrar em contato, façam a lista de exercícios e até mais, galera. Tchau, tchau.